Vamos tratar agora sobre a configuração do arquivo de drivers, que é esse aqui, ó. Tá? Por enquanto não tem nada nele, né? Antes, deixa eu responder uma pergunta. Como é que o Delphi sabe que esses arquivos aqui são os padrões, né? Quando nós abrimos aqui o FireDAC Explorer, ele já sabe que os arquivos padrões são esses aqui, né? Então, como é que ele sabe qual é esse caminho padrão? Isso aí está definido no registro do Windows, tá? Se você abrir aqui o regedit, tá aqui, já está até no caminho que eu ia te mostrar. Está dentro de HKey Current User, Software, Embarcadeiro, FireDAC. Aí nós temos lá, ó, o Connection Def File, está dentro de FD Home, FD Connection Def Zini, tá? Driver File, está dentro de FD Home, FD Driver Zini. Quem é o FD Home? Está aqui, ó. É o Public Documents dir /RadStudio /FireDAC, tá? Muitas vezes esses caminhos, né, esses paths aqui, eles estão definidos dentro da ferramenta, né? Você vê aqui em Tools, Options, você vai observar aqui, ó, Environment Variables, né, variáveis de ambiente. Então aqui tem, ó, tá, os caminhos, né? Então quando ele se referia a BDS, é esse caminho aqui, ó, tá? Quando ele se referia a BDS lib, é esse caminho aqui, tá? Então você vai encontrar vários outros caminhos aqui, tá certo? Não só caminhos, como constantes que significam alguma coisa, né? Processor level, você chamar essa constante aí, vai ser retornado 6, tá? Por aí vai, mas tem muito caminho mesmo, tem muito path aqui definido, né? Tá? Então assim, para você descobrir quais são os caminhos padrões, né? Você vai nessa chave do registro, FireDAC aí, tá? Até o caminho do monitor também tá aqui, ó. O caminho do FD Explorer também está aqui, ok? E depois disso você verifica, né, as variáveis de ambiente dentro do Delphi, tá certo? Bom, o que é que eu vou fazer agora? Nós vamos analisar, como eu mencionei, esse arquivo aqui de drivers, né? Legal. Eu vou colocar aqui um FD Connection. Vou criar uma conexão temporária, apontando para MySQL, banco de dados teste, usuário root, senha root, servidor localhost, tá? Daí eu vou tentar conectar. Pediu usuário e senha e conectou, tá? Ele pediu usuário e senha por causa dessa propriedade login prompt aqui, tá? Então tá conectando. Por que isso está acontecendo? Que ele está conseguindo conectar direto com o MySQL, né? Vamos tentar fazer o seguinte, vou mudar aqui para Firebird. Firebird, banco de dados, vou apontar para aquele banco lá da T2TI, dados, PAFSF, ok. Nome do usuário sysdba, password masterkey, ok. Aqui ele já não conectou, né? Ele identificou que está faltando a DLL cliente, tá certo? Lembre que nós vimos esses erros quando nós criamos as duas aplicações de teste aqui, né? No MySQL teste deu erro, nós copiamos ali MySQL. No Firebird deu erro, nós copiamos a FB Client, tá? Legal, mas nessa aplicação aqui que eu nem salvei, né? Quando eu tento conectar com o Firebird, eu não consigo. Quando eu tento conectar com o MySQL, eu consigo, né? Vamos ver de novo. Só porque eu digitei localhost, né? Deixa eu arrumar isso aí.
localhost. Conector normal, tá? Então, qual é o segredo? Qual é o bug, né? Pô, tá com problema, vou ter que desinstalar, instalar o Delphi de novo. Não é nada disso, tá certo? Lembre que quando nós rodamos o FD Explorer, que criamos a conexão do MySQL, tentamos navegar pelos dados, aconteceu um problema, né? Lembre disso, numa aula aí anterior, tá? Daí nós copiamos a lib do MySQL para dentro da pasta onde está o FD Explorer, que não por acaso é um dos paths que o Delphi ele procura, né? O path lá do próprio embarcadeiro, né? Onde ele vai procurar os arquivos de lib, de conexão, né? E tem um lá que é o do MySQL, tá certo? Então veja o que é que eu vou fazer. Olha, vou acessar esse mesmo caminho, embarcadeiro, Studio 16, bin, vou procurar a lib MySQL DLL e vou removê-la, tá? Removi. Você vê inclusive que eu fechei o Delphi para removê-la, senão ia dar algum tipo de problema, tá bom? Daí eu executei aqui de novo o Delphi, né? Pausei um pouquinho aqui para a gente não perder tempo nessa execução. Vou criar de novo o VCL Forms, vou colocar um FD Connection e vou tentar fazer a minha conexão. Ó. Driver MySQL, banco de dados teste, usuário root, senha root, localhost, ok. Vamos tentar conectar e ver o que acontece. Tá. Deixa eu tirar esse login prompt aqui. E aí apareceu o erro, né? O erro apareceu porque eu tirei a DLL lá do caminho bin do embarcadeiro. Evidentemente, o Delphi não vai estar instalado na máquina do cliente, né? Então é preciso compreender esses erros aqui logo, para quando você for instalar as suas aplicações na máquina do cliente, né, você já saiba por que esses problemas estão acontecendo, tá? Muitas vezes esses erros se resolvem, como eu já mencionei, colocando essas DLLs logo na página, na pasta da aplicação, tá certo? Mas o que nós vamos fazer aqui, né, pode ser que você tenha várias aplicações numa máquina e você não vai colocar a DLL em todas as pastas da aplicação. Sair duplicando DLL também não seria o ideal, né? Então nós vamos configurar esse arquivo aqui, ó, o drivers, né? Nós vamos criar aqui uma outra diretivazinha dessa, uma chave dessa, para o MySQL, tá? E aí nós vamos configurar para ele apontar para onde se encontra a DLL, legal? É bem simples de fazer. Como é que eu faço então? Eu vou criar aqui uma nova chave com o mesmo nome do driver ID, né? MySQL, tá? Daí em base driver ID eu vou colocar MySQL. Tá, driver ID MySQL, tá certo? Estou procurando aqui onde é que está o base driver ID, mas na verdade eu vou encontrá-lo aqui, ó, nesses componentes do driver, tá? Então aqui no MySQL driver link, ali, ó, base driver ID MySQL, tá certo? Então é isso que nós estamos configurando aqui, ó, base driver ID MySQL. Depois disso, o que é que eu vou colocar? Bom, depois disso aí, eu preciso definir esse vendor lib aqui, ó, tá? Então eu vou colocar lá vendor lib, aí eu tenho que inserir o caminho de onde está a DLL, tá certo? Bom, eu sei que eu tenho essa DLL aqui, ó, nesse caminho, então eu vou colocar esse caminho aqui, tá? Evidentemente que você não vai colocar o caminho de uma aplicação, né? Você vai criar uma pasta libs, por exemplo, aí vai colocar as DLLs dentro dessa pasta aí, né?
e a partir daí o usuário, você conseguirá realizar, utilizar várias aplicações, apontando para a mesma DLL, tá certo? Através dessa configuração do drivers.ini. Pronto, coloquei lá o caminho da lib. Agora deixa eu tentar realizar aqui a conexão, tá? Como é que eu vou fazer então para realizar essa conexão? Eu vou apontar para o MySQL e vou clicar em Connected True. Apareceu o mesmo erro. Por quê? Porque eu abri o Delphi antes de realizar aquelas alterações no arquivo de driver, tá? Deixa eu tentar executar o FireDAC Explorer. FireDAC Explorer já deu de boa, porque é uma ferramenta que é chamada por fora, né? Então ele já identificou o que está lá no arquivo de drivers, tá? Veja que sem o arquivo lá na pasta bin, isso daqui não era para funcionar, ó, tá? Eu aconteceu aquele erro lá quando eu tentasse navegar por isso aqui, né? Pelas tabelas. Mas como eu já configurei o arquivo de driver, ele já funcionou de boa. Então eu vou fechar e executar o Delphi de novo, tá? Sem mexer no arquivo. E nós vamos colocar um FD Connection e só selecionar MySQL aqui e você vai ver que vai funcionar. Pronto, já abri o Delphi de novo, então deixa eu criar aqui novamente a aplicação. Vamos colocar um FD Connection. Vou apontar para o Connection Def Name, aqui ó, MySQL, e vou tentar conectar. E tá aí, conectou, né? Ele pediu lá a senha por causa disso aqui, conectou e desconectou sem nenhum problema, né? Porque agora ele sabe que a biblioteca de conexão se encontra nesse caminho aqui. Nós já configuramos isso aí no arquivo drivers.ini, tá? Legal, então deixa eu abrir aqui o Chrome para mostrar nesse link aqui, ó, configurando os drivers do FireDAC, tá? Nós vamos ver mais ou menos essas explicações que eu passei para você, né? E ele menciona que além de nós realizarmos essa conexão direto com o base driver ID, você pode criar um driver virtual. Como é que é isso, né? No nome da chave você vai colocar um nome qualquer, por exemplo, Hora 815 MySQL 5.10 Embedded, né? Daí no base driver ID você coloca o nome da conexão em si, do driver, né? MySQL ou DB2, o nome que é para ser, tá? E ele vai herdar os parâmetros padrões, né? E aqueles que você quer sobrescrever dentro dessa conexão, você vai colocar, tá certo? Dessa maneira, é possível que você trabalhe com várias versões de banco de dados na mesma máquina, tá? Do mesmo banco de dados na mesma máquina, né? Você pode estar, através de uma aplicação, acessando vários bancos de dados no servidor, né? Um MySQL 3.11, um 4. alguma coisa, um 5.1. Então, com esses drives, né, essas conexões e esse controle que você faz no driver, né, você pode colocar as DLLs em pastas separadas, tá? E a conexão ela pode controlar tudo isso daí para você sem dar erro, sem problema nenhum, sem fazer gambiarra. Tranquilo? Uma outra coisa interessante são os parâmetros que você pode configurar dentro do arquivo, né? Isso aqui é muito interessante, muito importante que você saiba, tá? Então veja, quais são os parâmetros que você pode utilizar aqui dentro, ó, né? Além do base driver ID e do vendor lib. Então tem lá, ó, vendor home, né? Então você começa o parâmetro assim, ó, vendor home, e você completa esse parâmetro com o Win32 ou o Win64 ou macOS 32 ou macOS 64 ou o iX32 ou o iX64, tá? Isso daí apenas para o Oracle. Legal? Apenas para o Oracle, né? Tem um exemplo aqui embaixo
que ele faz exatamente isso. Ó. Vendor home win32, hora home 815. Vendor home win64, daí ele define o parâmetro aqui. Veja que é uma chave específica para o Oracle, tá certo? Legal. Retornando aqui então, nós temos vendor lib, foi o que nós utilizamos, né? Daí você pode completar também esse vendor lib com o win32 ou o win64, com um desses parâmetros aí, né? De modo que fique assim, ó. Ele vai ficar ou vendor lib ou vai ficar vendor lib win32, vendor lib win64, tá? Isso para quem? Para quais bancos, né? Oracle, Interbase, Firebird e MySQL, tá? ODBC Driver, né? Você vai apontar para o driver ODBC, aí para todos os bancos que tem essa configuração, que podem ser acessados via ODBC. ODBC Advanced, também para todo mundo. Aqui ele explica o que é o ODBC com alguns parâmetros adicionais, tá? Embedded Args, são alguns argumentos para o servidor embarcado do MySQL, veja que é específico para ele. Embedded Groups, também para o servidor embarcado do MySQL, específico para ele. E tem esse NLS-Lang e TNS-Admin, esses específicos para o Oracle. Tranquilo? Então é isso, né? Que ele traz mais alguns exemplos, mais algumas informações. É legal que você leia isso aqui também, tá? E faça vários testes, né? Realize vários testes com esse banco que eu estou utilizando aqui, o MySQL, com o Firebird e com o banco que você costuma utilizar, né? Para ir se acostumando aí com esse esquema, né, de configurar tanto o arquivo de drivers como o arquivo de conexões, de definições de conexão. É legal que você domine isso daí, tá? Para que você passe a utilizar nas suas aplicações.